ele basicamente colocou a boca no trombone e falou assim: tá aí, agora você acredita? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre esse livro que eu acabei de ler, Como Enfrentar o Ódio. Foi escrito pelo Felipe Neto. E como tudo que envolve o nome Felipe Neto, desde um tempo pra cá, vem se tornando polêmica, falei, vou comprar esse livro e ler em primeira mão. Então comprei a versão e-book pra já chegar logo no dia 7, né, que na hora que virou meia-noite eu já comecei a minha leitura. E hoje eu venho trazer aqui pra vocês as minhas considerações a respeito do conteúdo que eu li aqui. A primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre essa obra, desse livro, foi que coragem. Foi de uma extrema coragem ele publicar tudo que tá escrito aqui. E isso não é um golpe pra fazer você ler o livro, não. Eu não tô sendo paga por ninguém pra falar isso. Até porque meu canal nem tem grandes alcances assim. Mas realmente, gente, foi de grande coragem escrever o que tá nesse livro. Tem muita coisa aqui que vai deixar muita gente chateada. Gente grande, gente que tem poder, como o título mesmo diz, né? Enfrentando o ódio. Então, basicamente, eu vou fazer esse vídeo dividido em duas partes. A primeira, agora, eu não vou contar nenhum spoiler pra quem quer ler o livro, né? Então não vai ter nenhum spoiler. E a partir do momento que for ter spoiler, eu vou avisar que vai ter spoiler. E aí, se você ainda não leu ou tá lendo, você quita do vídeo aí, sai do vídeo pra não pegar spoiler. Combinado? Então a primeira parte que eu quero falar é que esse livro é de uma extrema coragem. Por quê? Porque nele, basicamente, Felipe Neto resume o que aconteceu desde o início da carreira dele até vir todo esse ódio da extrema-direita perante ele e tudo o que aconteceu no meio tempo. Então, assim, tem a explicação de por que antes ele xingava Lula e Dilma em tudo quanto é meio de comunicação possível e depois ele passou a apoiá-los. Tem toda a trajetória dele, não foi uma coisa repentina, do dia pra noite, não foi uma coisa que aconteceu do nada, tudo tem sua explicação, tudo tem sua trajetória e tá tudo explicado nesse livro. Uma das primeiras críticas que eu vi na internet foi do Portal News, eu acho, se não foi eu vou corrigir aqui, que logo depois do lançamento do livro eu me deparei com uma reportagem dizendo que Felipe Neto se vitimizou, se colocou como vítima dentro da escrita de Como Enfrentar o Ódio. E gente, eu nem tinha terminado de ler o livro ainda quando eu me deparei com essa crítica. E eu não entendi a crítica. Até porque eu não vi ele se colocando como vítima em momento algum da narrativa. Muito pelo contrário. Ele enxerga os erros que ele cometeu e ele fala que a última coisa que ele deveria fazer é se colocar como vítima. Que ele tinha que enfrentar o que ele fez e corrigir o que ele fez. Então ele teria que, mediante ações dele próprio, tentar minimizar o dano causado pelas coisas que ele tinha feito. O livro ele é narrado de forma cronológica. Ele se inicia na infância dele, ele passa bem por cima assim de como que ele cresceu, de como foram os valores que ele recebeu da família, em casa. Passa ali a falar de quando ele comprou a câmera, que ele começou a gravar os vídeos para o YouTube, na época do Não Faz Sentido. Ele então chega a narrar que ele deixou a câmera guardada lá por 2 anos, parece, e depois ele começou a gravar os vídeos. Dentro de um cenário que ele estava inserido de familiares e notícias que ele tinha acesso, ele tinha um extremo ódio das pessoas que estavam no poder, no caso o PT, né, o governo do PT. Ele tinha aquele ódio enraizado ali de quem estava no poder, com aquelas velhas falas que a gente sempre escuta, só vota no PT quem é vagabundo, que ali tá para alimentar a família de vagabundo, família de quem não quer nada com a dureza, que as pessoas deixavam de trabalhar para receber Bolsa Família e aquela quantidade de história que a gente tá cansado de saber que existe por aí. E aí, nesse cenário, ele pega a câmera que tá guardada há 2 anos e resolve botar a cara a tapa na internet. Resolve gravar vídeo pro YouTube. Na época que ninguém gravava. Era um dos primeiros canais brasileiros e antigamente, nessa época, o YouTube era basicamente uma plataforma onde se achava clipes de música. E eu não me lembro, eu não me recordo de, nessa época, 14 anos atrás, a gente ter no YouTube alguma coisa, tipo, nacional de influenciadores que falassem com o público, sentasse e falasse. E ele era um dos poucos brasileiros que fazia isso. Na gringa a gente já via mais. Então ele conta ali a trajetória de como que começou, por que que começou e a forma com que ele enxergava o mundo nessa época. E por que ele enxergava o mundo dessa forma. Então você se encontra ali imergido na cabeça dele, você se encontra imergido no cenário, no mundo que ele vivia. Bem no início do livro, isso não é um spoiler, tá?
Então ele conta como que ele cresceu, como que ele explodiu no YouTube, numa época que tudo era mato, né? Então não tinha muita concorrência, não tinha muito dividir a atenção do espectador com ele. E foi assim, ele era jovem, com bastante ódio do que estava acontecendo no Brasil e no mundo e com uma câmera na mão. Então ele vai discorrer ali enquanto passa o livro, quando ele vai contando a história, todos os anos, de forma cronológica, tudo que aconteceu e tudo que fez ele ser quem ele é hoje. Então, basicamente, por que eu disse que esse livro vai estressar muita gente grande por aí? Porque ele mostra os podres. Ele mostra o que de fato aconteceu, e uma coisa que me chamou muita atenção é que tudo que ele fala nesse livro tem nota de rodapé com a fonte. Tudo. Já é sabido que durante a pandemia, principalmente, e as eleições presidenciais de 2022, o Felipe Neto esteve presente na internet com o propósito de impedir a disseminação de fake news. Então a gente viu ele atuando ali bem ativamente nessa questão de fake news e combatendo as principais fake news que circulavam aí na internet e sempre agindo conforme a lei, né? Ele ataca ali as ideias que não são verdades e mostra com A mais B que aquilo não é verdade. Então ele coloca fontes, os mais variados tipos de fontes e todas de fontes de mídia, todas de fonte de noticiários, todas de fonte de lei, tudo embasado mesmo. Para quem acompanha minimamente as questões políticas do Brasil, vai se lembrar que a extrema-direita ressurgiu das cinzas mais ou menos em 2016, né, 2015, 2016, e ela foi tomando forma aos poucos, né? A princípio ela iniciou ali tímida, na figura de algumas pessoas como o Bolsonaro dentro da Câmara, foi tomando mais forma ali com seus seguidores, com seus apoiadores, que viam nele uma figura que iria ali tirar a bandalheira do poder. Era tipo isso. Eu me lembro ainda, no dia da votação do impeachment da Dilma, que isso também é citado no livro, que Bolsonaro dedicou seu voto a favor do impeachment da Dilma ao coronel Brilhante Ustra. E eu fiquei apavorada quando aquilo foi passado na TV, porque, tipo, aquele cara foi um torturador. Então, a gente tinha ali uma questão, assim, bem estranha. Naquela época causava estranhamento. Naquela época a gente pensava, poxa, mas como que alguém pode falar disso sem ter nenhum tipo de censura e sem ter, tipo assim, noção, porque isso beira o desumano. Então eu lembro desse estranhamento da minha parte, e lembro também do estranhamento de muitas pessoas que eu conversava, mas apesar disso, muitas pessoas encontraram nele uma coisa que elas não tinham em outra pessoa, uma representatividade. E por muito tempo, esse tipo de pensamento que ele professa, ele era intimidado, ele não era permitido ser dito, ele era uma coisa que era totalmente velada. Ele falava assim, gente, eu penso assim, mas eu não posso falar isso. As pessoas tinham essa noção, mas com a figura dele falando isso abertamente, deu ao cidadão comum, que também tinha esse tipo de pensamento, a noção de que ele também poderia falar, de que era ok professar esse tipo de ideia. E foi isso que começou a acontecer. As pessoas começaram a achar normal, acabou caindo na normalização de certas pessoas, né? Para mim isso nunca vai beirar o normal, de professar pensamentos desse tipo, que são pensamentos até desumanos, como eu já disse. No capítulo de Nasce um Líder, esqueci o nome do capítulo exatamente, mas no capítulo que fala assim, Nasce um Líder de extrema direita, ele cita justamente esse evento, que, tipo, também não é considerado um spoiler, porque todo mundo aí viu esse acontecimento. Então, assim, eu acredito particularmente que esses pensamentos, eles sempre existiram ali na cabeça de algumas pessoas, mas ele nunca foi permitido ser dito. E através da figura do Bolsonaro, dizendo essas coisas que ninguém poderia dizer, esses pensamentos começaram a ser normalizados por uma parcela da população que pensava igual a ele, e começaram então a achar que poderiam falar também. Então no começo ele surgiu ali como um maluco, um lunático, né? Bolsonaro, uma piada. Só que a piada se tornou perigosa, né? A piada começou a ser verdade. Então, nesse livro, ele mostra como que é feita a comunicação do pessoal de extrema direita, como eles se usam de sentimentos como ódio e desesperança por parte da população para trazer mais e mais pessoas para essa corrente ideológica através de mensagens em grupos, através de fake news e usando principalmente a arma da internet. Quando o Felipe Neto chega lá nesse livro e coloca e expõe tudo isso de forma tão clara, tão nítida e com
com tantas provas e citando nomes, ele pode sim estar cutucando mãos com vara curta, né? E ele sabe muito bem disso. Então, sim, eu não acho que ele se colocou como vítima nesse livro. E eu acho que sim, ele teve extrema coragem em estar colocando da forma que ele colocou tudo quanto é coisa que ele falou, tudo quanto é verdade que ele colocou ali. Ele basicamente colocou a boca no trombone e falou assim: tá aí, tá, todas as provas estão aí, a história tá aí. Agora você acredita? Então, apesar de ser um tipo de livro que eu não gosto de ler, que eu não tenho costume de ler, primeiro que eu não gosto de biografia, eu já falei isso aqui no canal. Segundo, eu não gosto muito de livros sobre política. Tipo, eu acho meio chato, meio arrastado. Mas mesmo assim, quando eu peguei esse livro, eu não conseguia simplesmente parar de ler, porque tava ficando intrigante, porque ele tava botando a boca no trombone, porque ele tava denunciando tudo e todos. Então eu acho que quando uma pessoa tem coragem de fazer o que ele fez, a gente tem que pelo menos ouvir, a gente tem que pelo menos parar pra ouvir e olhar para aquilo da ótica da outra pessoa, porque a gente, se não lê, se não expande os horizontes, a gente só vai ter a nossa visão de mundo. E pra gente conseguir enxergar através dos olhos de outras pessoas para ampliar nossos horizontes, é necessário ler. É necessário assistir um documentário, é necessário se informar. Informação não pode ser confundida nunca com desinformação, que no caso é o que a extrema-direita sempre tentou fazer e ele prova isso nesse livro. Então, ele traz nesse livro todas essas nuances, todas essas questões de como que isso foi entrando na normalidade, como que isso foi feito. Ele fala, ele cita a criação do gabinete do ódio, que é de onde saiu várias das acusações, várias das fake news, pré-eleição de Bolsonaro, quanto na eleição de Bolsonaro, quanto na tentativa de reeleição em 2022 e tentativa de derrota do Lula. Ele mostra como que as pessoas atuaram nesses processos, quem são essas pessoas, os nomes dessas pessoas, o que eles fizeram de fato. E tá tudo explanado no livro, tudo. Porque no mundo de hoje, a gente tem que ter coragem pra fazer esse tipo de coisa, até porque a gente não sabe das retaliações, como que elas podem chegar até a gente. Ele cita as ameaças que ele sofreu nesses períodos, uma a uma, e como que a extrema-direita ressuscitava coisas antigas dele o tempo inteiro. Então, assim, é um tipo de perseguição que ele sofreu sem sombra de dúvidas, e ele mostra isso de uma forma que não faz ele como vítima, mas mostra quem são os vilões da história e mostra como que eles articulam o que eles estão fazendo. Mostra como que é muito bem articulado, muito bem pensado, etc, etc. E tipo assim, eu só recomendo você ler esse livro. Não tem como eu trazer aqui tudo que tá escrito nesse livro. Não tem como. Então, leia esse livro para se informar dos políticos brasileiros e a respeito da política no Brasil. Ele tá recheado de denúncias, e denúncias sérias, denúncias graves, que a gente tem sim que tomar conhecimento, tomar partido sim. Ele fala uma parte do livro que num cenário entre ódio e amor, quem fica calado é conivente. E eu tenho que endossar isso. Apesar de eu ter defendido no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards, aqui embaixo nos vídeos listados, a visão de Ronald Dworkin a respeito da liberdade igualitária, Ronald Dworkin é a favor da não proibição do discurso de ódio, ou seja, da permissão do discurso de ódio, com base em que as pessoas têm que ser livres e não pode se tirar a liberdade de expressão. Mas eu nunca concordei com essa parte de Dworkin. Hoje em dia a gente se depara com discursos de ódio com uma facilidade imensa na internet. Falei em vídeos atrás que tá muito difícil viver no mundo de hoje, num mundo onde ficou normal disseminar o ódio através das redes sociais. E isso ele deixa muito claro no livro. Ele foi vítima muitas vezes dessa disseminação de ódio, e assim como muitas pessoas também. E ele fala, ele coloca tudo, como eu já disse, ele explana tudo. Ele explana todo mundo, ele explana tudo, ele mostra o que acontece de fato. Agora, passando para a parte dos spoilers, eu queria ler algumas marcações que eu fiz nesse livro. Então, na página 248 do e-book, está escrito: o smartphone é a agulha hipodérmica dos tempos modernos, fornecendo incessantemente dopamina digital para uma geração plugada. Essa é uma das razões pelas quais ele mostra que os conteúdos de ódio disseminam tanto e viralizam tanto nas redes sociais, e realmente faz muito sentido, até porque dentro de uma rede social ela quer ganhar dinheiro. Qualquer plataforma quer ganhar dinheiro. E como que ela ganha dinheiro? Mantendo o usuário viciado e plugado pelo maior tempo possível dentro da mesma, né? Dentro dos vídeos, dentro dos conteúdos que ela tem. Vem ali o algoritmo
praticamente vê. Então ele coloca muito essa visão do algoritmo sendo o grande vilão. O algoritmo, ele vê ali quanto tempo o usuário tá ficando dentro de cada vídeo. E quanto maior tempo for, quanto maior taxa de clique, maior taxa de impressões daquele conteúdo, para mais pessoas ele vai mostrar aquele conteúdo, o intuito da pessoa também ficar vidrada naquilo. Então, basicamente, as disseminações de informações falsas, elas se dão com a ajuda do algoritmo, com a ajuda das plataformas que querem as pessoas grudadas ali, sem sair do conteúdo que ela tem lá dentro. Esse é um dos problemas que ele aponta. Já na página 294, está escrito assim: todas foram atendidas, das denúncias, desde que eu fizesse a denúncia por direito autoral. A justificativa de discurso de ódio ou desinformação não funcionava. Ele teve alguns problemas muito sérios porque algumas pessoas pegaram recortes de vídeos dele, coisa que eu já vi, não dele, né, no caso, eu vi fazer isso com o Lula, mas no caso era a mesma coisa com ele. Pegaram recorte de vários vídeos dele fazendo com que ele falasse algo que ele não estava falando, que ele apoiasse ideias que ele não estava apoiando, através de recortes. Então pega ali ele falando uma frase aqui, combina com outra frase que ele disse lá, e acaba que parece que ele falou uma outra coisa que ele não estava falando. Eles usam muito dessa artimanha, o pessoal de extrema direita, de pegar aí falas e dar um outro sentido para essas falas. Então, esse foi um dos problemas que ele teve. Então, ele estava fazendo uma denúncia nesse livro, né, dizendo o seguinte, que quando ele falava que aquilo lá era um discurso de ódio, que aquilo lá era uma disseminação de fake news, aquilo lá era uma inverdade, a plataforma geralmente não fazia nada, não removia o conteúdo, porque eles são muito contra remover conteúdo. Se o conteúdo tá dando dinheiro, eles não removem. Mas eles tiveram um problema muito grave nos Estados Unidos com a questão de reivindicação de direitos autorais. E quando esses direitos autorais eram reivindicados, eles perdiam muito dinheiro em processos judiciais. E quando você mexe no bolso daquele que tá lá só para ganhar dinheiro, eles fazem alguma coisa. Então, quando ele recebeu uma mensagem de uma das funcionárias, praticamente anonimamente, assim, meio que contra as regras, ela mandou uma mensagem para ele assim: você tá tendo seus pedidos negados, mas se você solicitar direitos autorais, porque está utilizando a sua imagem, você não autorizou utilizar, eles vão remover os conteúdos. E todos foram removidos. Quando ele solicitava por direitos autorais, como eles iam perder dinheiro na justiça, porque aquele conteúdo era dele, ele simplesmente tinha as solicitações atendidas, mas quando era por discurso de ódio ou disseminação de fake news, não. A próxima marcação que eu fiz já foi na página 394, que ele fala: uma campanha liberada por Eduardo Bolsonaro para pintar o Brasil como uma ditadura centrada em Alexandre de Moraes, em que as pessoas são censuradas por apenas pensarem diferente. Na verdade, pessoas sofrem consequências não por pensarem diferentes, mas por cometerem crimes, mas essa parte eles ocultam em suas vitimizações. Então é exatamente isso. Ele mostra lá no livro que conteúdos tanto de esquerda quanto de direita foram removidos por decisão judicial, o que mostra ali que o problema não estava no posicionamento político daquela coisa, daquele conteúdo, mas sim se ele era verdade ou mentira. E o que acontece é que eles usavam de muitas mentiras na campanha deles. Então acabou que muitos conteúdos de direita foram removidos, mas foram removidos de esquerda também. Ele era falso e não porque ele era de um ou de outro. E basicamente eles foram removidos porque eles constituem um crime em disseminação de fake news, em disseminação de ódio, em discurso de ódio, ou em acabar com a imagem de uma pessoa, mas nunca por ser de direita ou ser de esquerda. Então isso não era uma questão de censura, era uma questão de cometer ou não um crime, e isso foi omitido pelo, Eduardo Bolsonaro, no caso, que é sobre ele que está falando esse parágrafo. Outro destaque interessante que eu adicionei na página 394 também é: a extrema-direita passa a pessoalizar a questão, chamando todo indivíduo que não faz parte do neofascismo de esquerdista e, por consequência, comunista, ou seja, destruidores de lares, assassinos demoníacos. Sim, como eu disse até no meu vídeo anterior aqui no canal sobre esquerda e direita, muitas pessoas me chamam de esquerdista, de comunista, por eu não ser a favor de ideias conservadoras. Então eles misturam muito isso. A partir do momento que você não é conservador, que você não defende o conservadorismo, que você não defende a moral cristã, que você não defende os valores tradicionais, você já é comunista. É 880 na cabeça desse pessoal. Então, realmente, isso aqui a gente vê na prática, a gente lida na prática do dia a dia no Brasil.
Depois de insistir em vincular a esquerda com a maldade, a extrema-direita passa a pessoalizar a questão, chamando todo indivíduo que não faz parte do neofascismo de esquerdista e, por consequência, comunista, ou seja, destruidores de lares, assassinos demoníacos. Exatamente isso. Esse aí dispensa comentários porque eu acabei de falar sobre. Então, basicamente esses foram meus destaques do livro, apesar de querer destacar muito mais, mas eu peguei assim os top, sabe, pra comentar aqui. Só isso. Gente, cá estou eu do futuro para falar o seguinte. Ficou faltando uma informação. A extrema-direita no Brasil criou uma armadilha ali. Por anos e anos, ela descredibilizou toda a mídia. Todas as mídias. Todas. Deixando só confiável para os seus seguidores aquelas mídias que ela mesma aprova, ou seja, as mídias próprias dela, descredibilizando e falando que era fake news toda e qualquer mídia normal, tipo qualquer emissora de televisão, qualquer revista, qualquer jornal de renome. E aí, depois que ele teve a atenção única e exclusiva dos seguidores, né, dentro ali de grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, canais de YouTube, eles começaram a postar as notícias deles, entre aspas, né, muitas aspas, para dizer ali que só aquilo ali era confiável e que a grande mídia estava, então, desinformando a população, quando na verdade era o contrário, até porque não faz sentido na cabeça de ninguém normal de que as emissoras todas é um grande conluio de falsidade. Depois de fazer isso, eles começaram a propagar as próprias fake news lá nessas plataformas, e agora, quando eles são censurados, entre muitas aspas, né, quando eles têm os conteúdos caluniosos, os conteúdos falsos retirados, eles vão e falam que foi censura. Então esse é a grande sacada, essa é a grande questão que eles estão fazendo e que está incomodando tanto. Voltem para o vídeo agora. Então, para resumo da ópera, que já ficou imensa, esse livro ele trata de um a um. Ele vai falar do Nicolas Ferreira, ele vai falar do Olavo de Carvalho, ele vai falar do Bolsonaro e toda sua clã, família Bolsonaro. Ele vai falar sobre todo mundo que teve uma questão pessoal ou não com ele, Carla Zambelli, todo mundo. Você pode ficar tranquilo que você vai ficar sabendo tintim por tintim. E eu só posso recomendar esse livro pra vocês. Eu dei 5 estrelas porque é de extrema coragem, novamente, fazer o que ele fez. E é extremamente importante que a gente saiba quem são essas pessoas e o que elas querem e como que foi feito. Chorei lendo esse livro, principalmente na parte que ele fala ali sobre a questão com a Dilma e o Lula e como que foi esse encontro, esse primeiro encontro dele com a Dilma depois de tanto massacrar ela em redes sociais. A reação dos dois foi simplesmente assim, eu tenho um amorzinho pela Dilma, mas é questão pessoal mesmo. Eu recomendo muito o livro pra vocês, independente da sua posição política, que é importante a gente saber os dois lados da história. Então, se você ficou até aqui, eu dou um grande beijo e um abraço pra você que ficou até o final do vídeo. Eu espero você ter gostado do conteúdo e eu te vejo nos próximos vídeos do canal. Um beijo!